Carlito Neves Vieira. Eu vou contar para vocês uma pequena história do Vieira e depois nós vamos falar sobre um projeto de vida dentro do Feng Shui. Como você desenvolver um projeto de vida dentro do Feng Shui tradicional. Então vamos entender quem é Carlito Neves Vieira. Eu nasci, minha cidade natal é Cambuci, no interior do Rio de Janeiro. Nasci em fazenda, no interior. Vim para o Rio de Janeiro com 14 anos, onde iniciei todo o meu estudo a nível de Rio de Janeiro, fazendo essa caminhada. Chegando aqui no Rio de Janeiro, eu fui estudar, e dentro da minha linha de estudo, eu escolhi a Química, me formei em bacharel em Química com orientação tecnológica, trabalhando dentro de laboratório, desenvolvimento de análises laboratoriais e trabalhando com produtos químicos também. Depois, a minha formatura foi em bacharel em Química em 1977. Em 1982 eu fui fazer, 83 fui fazer engenharia sanitária ambiental. Então eu tenho uma complementação de formação de nível superior na área de engenharia sanitária. Minha experiência profissional como químico na área de laboratório, trabalhei em laboratório de análise de qualidade de água, do ar, de resíduos, analista ambiental, análise de projetos ambientais, análise de implantação de sistema de tratamentos, treinamentos de técnico, treinamento de projetista, análise de projetos aí para mais de milhares de projetos analisados ao longo do período aí de 1975 a 2009. Trabalhei com acidente com produto químico, tive a oportunidade de estudar também a parte de toxicologia, porque a gente já estava trabalhando com acidente com produtos químicos, então tive uma boa experiência, uma boa vivência nessa área ambiental. Tive a oportunidade de trabalhar nos maiores projetos ambientais a nível de estado do Rio de Janeiro, a nível de Brasil. Terapias holísticas em 1976, ou seja, em 1972 eu li um livro sobre o poder da mente, achei muito interessante, e a partir de 1976, então eu comecei a me interessar por terapias holísticas. Eu conheci aí várias terapias, aplicando comigo ou com algumas pessoas ligadas à minha convivência do dia a dia, e aonde então eu fui aprendendo toda essa área da terapia, que eu sempre gostei muito, essa área de treinamento pessoal, desenvolvimento, eu sempre trabalhei muito dentro dessa área. Em 1997, em maio de 97, eu conheci então o Feng Shui. Quando eu conheci o Feng Shui, eu achei que era uma técnica muito interessante, porque tinha uma publicação numa revista do Feng Shui na Casa Branca, o Feng Shui nos palácios na Inglaterra, o Feng Shui nas grandes empresas no mundo, e eu então me empolguei muito com o Feng Shui e tive a oportunidade então de estudar o Feng Shui tradicional com o mestre Shen aqui no Brasil. Durante 6 anos eu estudei, de fevereiro de 98 eu comecei a estudar com o Shen e até maio de 2004, quando ele veio a ter alguns problemas de saúde, depois fez a sua passagem. Então eu tive uma grande oportunidade de conhecer o Feng Shui tradicional aqui no Brasil, com uma pessoa que vinha de uma linhagem, e a gente então teve a oportunidade de conhecer o Feng Shui tradicional. O que é o Feng Shui? Feng Shui é uma técnica milenar chinesa que você tanto pode fazer uma análise a nível pessoal, a nível de imóvel, entender um imóvel, o que esse imóvel pode trazer de prosperidade, trazer saúde, equilíbrio, trazer harmonia, ou os imóveis que pode gerar algumas complicações.
Às vezes tem pessoas que prestam muita atenção. Às vezes ele muda para um imóvel e começa a não se sentir bem, as coisas não fluírem, ter uns problemas de saúde, ter problemas de relacionamento, ter problemas com um acidente. E às vezes tem imóvel até que pessoas escutam barulhos e vê vultos, né? Então o Feng Shui ele trabalha na análise desse imóvel através de várias técnicas, que nós vamos falar um pouco à frente sobre as técnicas do Feng Shui, como você faz uma análise do imóvel e poder você entender o que esse imóvel vai influenciar na nossa vida, né? Então, se a gente prestar atenção aí nas literaturas, material de internet, você vê que tem megas construções que estão abandonadas, construções onde as pessoas sofreram acidente, houve assassinatos, e esses imóveis têm uma série de problemas. Hoje, pela minha vivência, pelo meu estudo, experiência ao longo dessa caminhada aí de 15 anos com o Feng Shui tradicional, nós podemos dizer que o imóvel ele é responsável com mais de 90% do que pode acontecer conosco, seja no nível pessoal ou nível empresarial, ou a nível de saúde, qualidade de vida ou de problemas, né? Problemas de doenças, problemas de conflitos, acidentes. Então é muito importante o estudo do Feng Shui a nível de imóvel e a nível pessoal. Então nós vamos entender como é que funciona o Feng Shui. Então o que é o Feng Shui? Fen quer dizer vento, né? Então nós sabemos como que o vento funciona, como nós entendemos como o vento é importante na nossa vida, né? E o Shui é água. Então nós entendemos que o vento ele tem a umidade do ar e ele vem com, por exemplo, você tem um vento na direção de uma montanha e esse vento vem com uma determinada temperatura. Bateu na montanha, um resfriamento, condensa essa água, então nos vales, nas partes mais baixas das montanhas, é o local onde que você tem mais prosperidade. E o topo da montanha, o vento passa e tira a umidade, né? Você presta atenção, se você tem uma roupa molhada, se você coloca no vento, ela seca rapidinho. Então, pela condição topográfica de uma região, você vai poder entender se esse vento vai ser favorável ou desfavorável. Então, nós temos que ter cuidado com o vento, chamado dentro da casa, vento encanado, portas alinhadas, janelas alinhadas. Isso tudo vai gerando problemas no dia a dia. Então, dentro da história do Feng Shui, o Feng Shui ele iniciou na China, se conta na história, há mais de 15 mil anos, mas nós temos muitas informações a partir de 5 mil anos, onde que o imperador amarelo, na época, era um grande mestre e ele conseguiu, então, deixar muitas coisas, informações escritas, grandes mestres, aí desde a época de 5 mil anos. Aí nós temos bastante informação. Pegamos o nosso calendário lunar, que é de 4.711 anos, que é onde que houve um alinhamento de planetas e o imperador, então, ele montou o calendário lunar, que é utilizado até hoje. Ao longo dessa história toda, dentro da China, sempre o Feng Shui ficou na China, dentro de mais ou menos um pouco as 7 chaves, né? Porque quem tem informação tem poder. Então, os imperadores, eles mantinham essa informação como uma forma de domínio, de conquista territoriais, né? Tudo era feito dentro do Feng Shui. Pulando aí na história, 1000 anos antes de Cristo, foi quando o Feng Shui chegou à tecnologia máxima, e aí um imperador da época chamou um matemático conhecedor do Feng Shui, das suas fórmulas, mandou mudar as fórmulas do Feng Shui e publicar livros com as fórmulas incompletas, enquanto a maioria da elite manteria a tecnologia de ponta. Então nós temos que ter cuidado com as fontes de Feng Shui, onde nós vamos buscar essas fontes de informação do Feng Shui. Porque você pode pegar essas fórmulas incompletas. Então nós temos que ter uma fonte de garantia da onde que chegou essas fórmulas até nós. E eu tive essa oportunidade de estudar com Shen, o mestre Shen, que vinha de uma linhagem de pai para filho, de mestre para discípulo. Então ele passou para nós
os manuscritos que ele tinha acesso pela linhagem dele. Então nós tivemos a oportunidade de conhecer o que? O Feng Shui tradicional. Qual é a linha do Feng Shui? Então nós trabalhamos com o Feng Shui tradicional. Então nós temos que ter um certo cuidado das fontes aonde que nós vamos buscar informação sobre o Feng Shui. Por quê? As informações escritas, de acordo com o mestre Shen, não todas as pessoas têm acesso. Então, são poucas pessoas que têm acesso. E nós tivemos essa oportunidade de então, receber essa informação do Feng Shui tradicional pelo mestre Shen. Houve uma grande divulgação do Feng Shui no Ocidente, aí na década de 90, né, foi quando eu conheci o Feng Shui, e o Feng Shui ele vem sendo divulgado dentro do Ocidente. Há uma tendência, no momento em que você conhece uma determinada técnica, pessoas tentarem buscar informação e aplicar essas técnicas até de uma forma não muito correta. Então nós temos que ter cuidado com a fonte da onde nós estamos buscando o estudo para o Feng Shui tradicional. Então nós vamos falar da Vieira Feng Shui Consultoria. Então o Carlito Neves Vieira pegou o Vieira e transformou na sua logomarca, né? E criei então a Vieira Feng Shui Consultoria para sair a nível de pessoa física para se tornar uma pessoa jurídica. Então o meu objetivo é transmitir esse conhecimento adquirido ao longo desse tempo, aplicar esse Feng Shui para as pessoas de uma forma correta, de uma forma como deve ser o Feng Shui. Então eu criei o portal www.fengshuiconsultoria.com.br, onde você pode ter temos lá bastante informações sobre o que é o Feng Shui, quem foi meu mestre, meu currículo, o currículo do Shen, que foi o meu mestre, e você então tem uma série de informações no portal www.fengshuiconsultoria.com.br. E o nosso grande desafio agora, no momento que as pessoas começavam a me pedir para dar cursos dentro das técnicas do Feng Shui, eu sempre preferi ir para o campo e entender como é que funcionava, a forma que funcionava. E a partir desse entendimento, a Vieira Feng Shui Consultoria então criou uma unidade chamada UFS, que é a Universidade do Feng Shui Tradicional Online. Então nós criamos um portal para transmitir esse conhecimento de uma forma online, para que o maior número de pessoas possam ter acesso. Olha, nós não temos um curso de Feng Shui tradicional reconhecido no mundo. As pessoas estudam, um aplica, o outro aplica, mas não tem uma coisa assim organizada. Então o objetivo do Carlito Neves Vieira foi criar, através da Universidade do Feng Shui, formar um projeto de formar profissionais em Feng Shui. Eu peguei um currículo de que eu estudei com o Shen, de como deve ser um curso de Feng Shui tradicional. Quais são as técnicas que são envolvidas dentro do curso de formação de profissional. Peguei a legislação de qual é a carga horária ideal para cada tipo de formação de profissional. Então peguei lá a legislação, então estou montando um projeto para que a gente possa depois trazer e buscar o reconhecimento do curso de profissional de Feng Shui. Então é o nosso objetivo através da Vieira Feng Shui Consultoria, é uma empresa de consultoria e treinamento. Então dentro dessa área do treinamento nós criamos a unidade UFS, que é a Universidade do Feng Shui Tradicional Online. Está lá à disposição de quem queira conhecer. Você pode fazer uma pré-inscrição, fazer navegar dentro da Universidade do Feng Shui e entender qual é o nosso objetivo. Nós temos vídeo, nós temos material escrito explicando sobre a nossa universidade. Então o nosso objetivo
é o projeto de vida. Como é que você vai desenvolver uma técnica para que você possa usufruir dos melhores resultados possíveis? Nós temos várias técnicas no mercado que você pode usar para melhorar a sua qualidade de vida, melhorar a sua autoestima, melhorar a sua força interior, melhorar a sua qualidade de vida, seja trabalho na área espiritual, seja na área de neurolinguística, inteligência emocional. Não, existe uma série de técnicas. Dentro do Feng Shui, nós trabalhamos com o projeto de vida, né? A aplicabilidade do Feng Shui tradicional, ele vai pegar a sua vida como um todo, entender o conjunto como um todo. Então, por isso que eu sempre falo em projeto de vida. Então, como nós vemos, como eu venho da área técnica, nós trabalhamos em cima de projeto. E a nossa vida, se a gente não desenvolver um projeto, nós vamos na vida de qualquer vamos de acordo com a maré, de acordo com o barco. Não, nós temos que ter um nosso objetivo, nós temos que ter as nossas metas, traçar nossas metas, cumprir meta, para a gente possa manter o foco no nosso objetivo. Então você tem que ter um projeto, né? Então a aplicabilidade do Feng Shui, ele não é apenas você de pendurar coisas na casa, colocar uma determinada cor, um determinado só objeto. Ele é muito mais completo. Nós temos um conjunto de técnicas que são fantásticas. Como é que nós podemos dividir esse projeto de vida? Nós dividimos em 3 períodos. O período do pré-natal, o período da infância e o período do adulto. Então, do pré-natal é que nós vamos começar a entender as influências das energias do universo que vai influenciar estas pessoas ao longo do tempo. Então, é muito importante você entender todo aquele período da concepção, gestação, nascimento, depois da infância, adolescência e depois na vida adulta. Então, cada fase dessa, cada período, são muito importantes na nossa vida. Então, nós vamos entender esse conjunto do período da vida como um todo. Então, nos 3 períodos importantes, nós vamos estudar a parte pessoal, a saúde. O que é saúde para nós dentro do Feng Shui? Como é que nós olhamos esse universo da saúde? Então, nós vamos fazer um passo a passo, como é desenvolvido todo um trabalho para que você realmente possa ter uma boa saúde. E o que é saúde para nós dentro do Feng Shui? Então, nós vamos entender esse passo a passo. A importância do imóvel, o imóvel residencial e o imóvel comercial. O imóvel, ele é responsável por, vamos dizer assim, quase tudo que ocorre na nossa vida. Às vezes nós temos um potencial energético muito interessante, mas vamos para dentro de um imóvel que não tem um potencial e que gera problemas, que gera conflitos, que gera uma série de complicações, você não vai conseguir resultado, você vai ter problemas. Mas se você tem uma certa dificuldade na área pessoal, então esse imóvel, ele pode ser trabalhado para você aumentar a sua qualidade de vida, abrir seus caminhos a nível pessoal, como profissional, a nível espiritual, né? Muitas vezes tem pessoas que pensam que nós temos que iniciar todo um processo na nossa vida pelo lado espiritual. Não, nós temos que iniciar pelo lado do material e pelo lado do imóvel. Nós vamos entender. Olha, se você vai para um culto, desenvolver ou na religião, ou num templo, qualquer religião que você vá. Tá, se você vai muito bem, você vai lá e vai evoluir com mais facilidade. Agora, se você já sai de casa com problemas, com dor de cabeça, com doença, com problema com saúde, problema com filho, e você então não vai conseguir se concentrar como deveria se concentrar para você poder desenvolver o seu lado espiritual. Então o imóvel, ele é muito importante também para você fazer uma análise se você vai conseguir desenvolver o seu lado espiritual, também faz parte da nossa vida. Então a gente desenvolve tanto da parte
científica como o lado espiritual. Também é importante nós darmos atenção. Você vai ver aqui que o Feng Shui, ele trabalha com todas as técnicas científicas, medicina tradicional chinesa, matemática, então as ciências exatas. Mas nós sabemos que o lado espiritual ele é muito importante na nossa vida e a gente também tem que olhar, e a gente pode até construir um templo de acordo com o Feng Shui, para que você possa, então, as pessoas que vão ali se evoluir espiritualmente, obterem um resultado maior do que se não foi construído dentro do Feng Shui. Então, o Feng Shui, ele serve para você construir desde uma residência, um comércio ou um templo religioso, independente de qual é a religião. Porque nós estamos falando de arquitetura, nós estamos falando de matemática, nós estamos falando de construção, o imóvel. Tá? Então, dentro desse período, nós vamos falar no período da concepção. Então, tem muita gente que às vezes não dá atenção no ato da concepção de um filho. Como é que deve ser a atitude dos pais? Como os pais devem estar para que possa fazer uma concepção? Porque é ali que inicia toda uma vida, não é? Se você está fazendo uma concepção num local não muito agradável, numa condição de saúde desconfortável, então não vai fluir muito bem as situações. Então, nós vamos estudar a concepção, nós vamos estudar o período da gestação e nós vamos estudar o período do nascimento. Então, esse pré-natal, esse período de pré-natal, ele é fundamental para que você possa ter um adulto futuro com equilíbrio, com harmonia, com sucesso, com prosperidade, né? Então, esse pré-natal é muito importante. Então, nós vamos estudar todas as fases da vida de uma pessoa. Onde que se inicia realmente o grande processo? Inicia na parte da concepção, depois a gestação e o nascimento, e nós vamos entender como é que nós vamos fazer uma análise e como nós vamos trabalhar o casal desde o início que ele quer trazer uma vida para este mundo. Né? Então, como é que nós vamos trabalhar a saúde dos pais, do bebê, da criança, do adolescente, o adulto? Então, se você quer que o adulto tenha uma boa saúde, uma boa qualidade de vida, você tem que começar aqui a estudar sobre a saúde dos pais, antes da concepção. Depois o período de gestação, bebê, criança, adolescente e chegar ao adulto. Então, quem é você? Então nós temos muitas histórias, as pessoas perguntam assim, quem é você? O que você veio fazer aqui? Qual é o seu papel? Quem é você realmente? Ninguém sabe realmente quem é você. O que você está aqui para fazer? Você tem uma ideia, porque alguém falou isso, outro falou aquilo, então tem o acha, né? Mas nós temos uma energia chamada da essência pura. Então, se você quer estudar quem é você, você tem que estudar qual é essa energia da essência pura. Aí você vai entender quem é você. E essa energia da essência pura, ela vai te dar um elemento, né? Esse elemento, ele vai ser representativo por uma cor. Então, nós vamos ter uma cor representativa da nossa essência. Então, a cor, ela é representativa de um elemento ou de uma determinada substância. Então, lá no nosso capítulo, no livro Arte do Mago, nós falamos sobre a história da cor. O que é a cor? Nós pegamos um produto ou uma substância. Esse produto e essa substância, ela quimicamente desenvolve uma cor, em que você pode ler num espectro, por um sistema de titolometria ou por espectro, e você então vai definir a faixa do visível. A gente tem essa explicação lá na área de cor. Então é muito importante quando nós falamos aqui, a cor da essência.
A cor da essência, ela está representando uma substância que te dá a característica de corpo físico, matéria. Ela representa a sua personalidade. Como é que é a sua personalidade? Nós falamos muito em caráter das pessoas. O que é o caráter? É a manifestação da personalidade. Então, se você tem um bom equilíbrio na energia da essência pura, você vai ter um bom caráter. Você vai ter uma personalidade firme, definida, né? Agora, se você não tiver um bom equilíbrio de corpo físico, vai gerar problema na personalidade. Então, como qualquer interferente no nosso organismo vai mexer no nosso corpo físico e vai mexer na nossa personalidade e automaticamente vai manifestar essa personalidade de uma forma desagradável. Dentro do Feng Shui, nós sempre vamos falar em personalidade. Caráter é a manifestação da personalidade. Se só a tua personalidade está com um conjunto de energia positivo, equilibrado, você vai ter uma personalidade forte e aí você vai ter um bom caráter. Então isso é importante, esse entendimento da nossa energia de essência. Está relacionado ao nosso corpo físico, matéria, que é uma determinada substância e que tem a sua cor representativa. Então se eu falo que a tua cor é amarela da essência pura, essa cor está representando uma determinada substância ou um determinado elemento. Então, por isso que a cor é muito importante na nossa vida. Por isso que umas pessoas adoram uma cor, o outro detesta outro tipo de coisa. Então, é muito importante a gente entender essa energia de essência pura. Esse corpo físico é uma máquina. Toda máquina precisa de uma energia de qualidade e quantidade. Então, nós chamamos de energia do eu. Então, essa energia do eu, ela é como se fosse o combustível. Na realidade, ela é o combustível, que vai ser uma substância. E essa substância é representada por uma cor. Então, a cor está representando uma substância. Então, se eu falo que a cor do eu, a cor do interior, ela representa a sua capacidade de movimento, ela está representando uma substância ou um produto. Esse cálculo é cálculo matemático. Nós vamos usar dentro do Feng Shui, dentro da medicina tradicional chinesa. A partir da data de nascimento, ano, mês, dia, hora e a cidade de nascimento, nós temos como calcular a essência do ser, a essência pura, que é a personalidade, o corpo físico, e a energia que toca esse corpo físico. Né? Então, nós temos uma energia que toca esse corpo físico. Quando nós nos alimentamos, esse alimento é transformado em energia, que nós chamamos de energia adquirida. Quando nós viemos ao mundo, que cortou o cordão umbilical, nós vamos ter uma quantidade de energia. Essa energia que nós chamamos de energia vital. Essa energia, ela é para a gente suprir a nossa necessidade na vida inteira, chamada energia vital. Né? E toda vez que nós sentimos fome, é a energia adquirida pelos alimentos, então nós vamos na energia vital. Quando você tem uma máquina, cortou a energia, aquela máquina para imediato. Nós, não acontece isso conosco. Quando você ingeriu um alimento, transformou em energia, essa energia é chamada energia adquirida, vai tocar o nosso organismo. Quando essa energia termina, o nosso organismo não para. Não para porque nós vamos na energia vital. Então, toda vez que você sente fome, você está na energia vital, você está diminuindo a sua longevidade. Então, tem umas formas de você manter a sua energia da longevidade e tem outras formas de perder essa energia
da longevidade. Então é muito importante entender o que nos proporciona a perda dessa energia e o que nos garante manter essa energia para ter o desgaste natural. E a gente então viver um ciclo de 120 anos, que é o ciclo do ser humano. Nós vamos ver mais à frente sobre o ciclo do ser humano, que é de 120 anos. Então, se você quer ter mais longevidade, tenha cuidado com a sua energia vital. O grande segredo da longevidade está em conservar a energia vital só para aquelas necessidades. Aí você vai ter longevidade, vai ter uma boa saúde e muito interessante entender esse caminho. Para que a gente possa entender como é que o nosso organismo funciona, como é que nós estamos inseridos dentro desse cenário energético do universo, como é que essas interferências energéticas do universo vai nos proporcionar uma boa qualidade de vida ou não. Então nós temos 4 caminhos, nós caminhamos na nossa vida. Então esses 4 caminhos, o primeiro é o caminho da emoção. Cada pessoa tem uma energia principal referente à emoção. Então você tem que entender qual é essa energia representativa da emoção. Um primeiro sintoma que nós temos, quando nós olhamos para um determinado objeto, aquele objeto ele é composto por uma substância que tem uma cor. Então, essa cor, ela emite ondas eletromagnéticas, que é captado pela nossa vista, nervo óptico, cérebro. Então, quando nós olhamos para um determinado objeto, o nosso inconsciente identifica qual é aquele objeto muito rápido. Por quê? Ele capta essa informação direta através do nervo, através da retina, nervo óptico, cérebro. Então, temos que cuidar, entender quais são os elementos, qual o elemento principal que gera problema emocional para nós, para que a gente possa entender o que no universo, o que está em torno de nós, vai mexer com a nossa emoção. Porque tudo inicia pela emoção. Qualquer contato visual mexe imediatamente com a nossa emoção. Então nós temos que aprender qual é a energia que é responsável pelas nossas emoções. Vamos trabalhar para buscar o equilíbrio dessa energia. E essa energia ela é representada por um elemento. Então nós temos que entender qual é esse elemento. O segundo caminho importante na nossa vida é a razão. Tem gente que estuda, vai tudo pela razão, não tem nada de emoção, vai tudo pela razão. E aí ele comete erros. Quando você trabalha só com a emoção, você tem uma probabilidade de erro muito grande. Você trabalha só pela razão, você tem uma probabilidade de erro. Quando você tem um equilíbrio entre emoção e razão, você vai ter uma maior facilidade de tomar as decisões corretas. Então nós temos que entender o que está nos proporcionando um bom equilíbrio emocional e o que está criando um desequilíbrio entre emoção e razão. Então nós temos que entender qual é o conjunto de energia que nos proporciona a emoção e a razão. Trabalhar esse equilíbrio. Quando você tiver esse equilíbrio, você então tem a possibilidade de dar o terceiro passo, ou seja, terceiro caminho, que é do material. Se você prestar atenção, quando você está com desequilíbrio emocional, você tem muito mais possibilidade de erros, perdas, e aí você perde no lado material. Quando você toma a decisão só pela razão, você também perde material. Mas quando você está se sentindo muito bem, você tem o prazer em fazer algo,
você tem a paixão por fazer aquilo e aquilo está te dando resultado, então você vai ter um equilíbrio entre emoção e razão, e aí o material vem naturalmente. Quando nós estamos desenvolvendo o Feng Shui, muitas pessoas chegam para mim e falam assim, mas eu tenho um problema emocional, eu quero dinheiro. Sempre os dois é relacionamento e dinheiro. É o que mais as pessoas procuram, né? Porque é um grande problema na nossa vida que nós vamos entender um pouquinho mais à frente, né? Como é que é essa questão desse entendimento entre relacionamento pessoal com relacionamento com dinheiro. Como nós temos que entender isso? Então, se você quer conquistar material, se você está precisando de dinheiro, você tem que ver o que você vai gerar equilíbrio emocional, razão. Buscou esse equilíbrio, automaticamente o material vem. Né? Se você tiver desequilíbrio entre emoção e razão, você vai ter problemas na área do material. Se você tem um equilíbrio da emoção, da razão, do material, o seu quarto caminho é muito simples, que é a parte psíquica. Então, o psíquico, ele depende da emoção, razão e do material, para que você possa ter um equilíbrio. Então, o quarto caminho, ele é totalmente dependente do primeiro, segundo e terceiro. O terceiro caminho é totalmente dependente do primeiro e do segundo. E o primeiro e o segundo caminho tem que estar em equilíbrio para que você possa, então, conquistar o terceiro e o quarto caminho. Então, é muito importante esse entendimento, esse passo a passo. Então, nós temos que entender quem somos nós. Aí você vai passar a entender quem é você. Você não é porque se chama fulano de tal, nasceu em tal, na cidade tal. Não. Quem é você? Na sua essência. Onde está você? Depois desse entendimento, no caminho da emoção, da razão, do material, da parte psíquica, esse conjunto de energias que são responsáveis por esses quatro caminhos, ele vai dar um equilíbrio muito grande na nossa vida, porque está trabalhando nossa essência pura. Tá? Então, você cortou o cordão umbilical, você tem essa essência que vai ser para o resto da sua vida. E para que você possa entender, a partir desse momento que você veio ao mundo, você passou a viver em função do tempo. Se você passou a viver em função do tempo, os corpos celestes, o Sol, a Lua, os planetas, as estrelas, as estações do ano, as fases, tudo isso vai interferir o quê? No seu destino. Todo esse cenário energético vai interferir, então, no seu destino. Então, quais são as áreas que nós estudamos para entender em qual área que está precisando ser trabalhada? Então, nós temos 12 áreas principais da vida. E que nós estudamos essas áreas de uma forma separada, individual, qual aquele cenário energético que vai trazer um equilíbrio para aquela área, e depois nós vamos estudar as interfaces das outras áreas que interferem naquela área. Então, a primeira área que nós estudamos é o nosso destino. Esse destino, ele diz assim, qual é o conjunto de energia que nos dá um potencial para a conquista pessoal e profissional. Qual é esse conjunto de energia que cria as nossas possibilidades, as nossas probabilidades? E aí você tem um conjunto de energia que traça o destino. Esse conjunto de energia que traça o destino, tem gente que com 4 anos de idade já sabe o que quer. Esse conjunto de energia é muito bem definido, né? 5 anos, 6 anos, eu vou ser médico, eu vou ser cantor, eu vou ser juiz, eu vou ser engenheiro, eu vou ser artista. E tem pessoas que estão com 50, 60 anos, não estão perdidos, não sabem para onde vai. Então nós temos que entender esse conjunto de energia que está no nosso destino, que vai traçar o quê?
nossa potencialidade, as nossas probabilidades, o nosso poder de realizar, o nosso poder de concretizar algo no pessoal e profissional. Então nós temos que entender todo esse conjunto de energia. Existe um cenário energético muito grande que pode levar ao caminho a nossa personalidade, aquela personalidade que eu falei logo no início. Esse conjunto de energia pode nos fortalecer essa personalidade, criar um potencial para o nosso ciclo de vida, que nós vamos estender dos 120 anos, ou pode nos gerar problemas. Então é muito importante você entender esse conjunto de energia de essência e o conjunto de energia que traça o seu destino. Então é muito importante esse entendimento. Como é que vai ser esse potencial energético? Depois nós vamos ver essa interrelação profissional, pessoal, sociedade, familiar, tudo nós vamos entender dentro dessas 12 áreas. Depois nós vamos para uma outra área que nós chamamos de irmãos. Irmão de sangue ou pessoas da mesma faixa etária, que é a segunda fase da nossa vida. A primeira fase da nossa vida é o momento de desenvolvimento da personalidade, onde nós somos totalmente dependentes dos pais. Quando entramos na fase da adolescência, nós queremos buscar o nosso próprio caminho. E aí nós vamos se espelhar no irmão ou num amigo da mesma faixa etária, do nosso convívio ali. E às vezes tem um conjunto de energia bons e às vezes você tem um conjunto de energia desconfortável. Então nós temos que entender aquele conjunto de energia para verificar se você tem facilidade de relacionamento com o irmão e se você não tem. Se não tem, por quê? E se tem, o que você pode fazer para melhorar cada vez mais? Se você pode fazer negócio com irmãos, se você pode montar um comércio, se vocês vão ser prósperos, se não vai ser. Então essa relação com o irmão é muito importante, você ter esse entendimento. Porque senão você vai acabar gerando problemas, né? Tem irmãos que se matam um outro, tem irmãos que não podem conviver nem um pouquinho junto um com o outro. Né? Mas isso nós podemos entender desde a hora que cortou o cordão umbilical. Vemos o mundo, já dá para saber como é que vai ser o relacionamento com irmãos. Depois da fase da adolescência, nós vamos para uma fase de relacionamento. Nessa fase do relacionamento vem namoro, depois do namoro vem o casamento, né? Então qual é esse conjunto de energia que tem na área de cônjuges? Qual é a característica da pessoa que nós vamos atrair para o nosso caminho, para o nosso relacionamento, pela nossa convivência, no nosso dia a dia? Então dá para a gente entender qual é a característica da pessoa que nós vamos atrair para a nossa vida, conscientemente ou inconscientemente. Né? Inconscientemente você vai sentir uma atração por uma pessoa, sentir uma atração pela outra. Então você vai nesse relacionamento. Hoje nós já temos tecnologia para identificar se a possibilidade do relacionamento, qual tipo de relacionamento, de longevidade, se vai ter conflito, se não vai ter conflito, através da sinastria. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Né? Então essa parte é totalmente viável, entender relacionamento de namoro e depois vem ao casamento. Depois uma outra área importante é filhos. Né? Nós vamos entender como é que funciona a questão do filho. Se nós vamos ter filho homem, filho mulher, muitos filhos, filhos prósperos, filhos com problemas. Então é muito interessante você entender no seu destino, relacionamento, cônjuge, casamento e filhos, para você identificar o porquê que um casal tem facilidade de ter filhos, outros não têm, e aí você fica naquela ansiedade, vai ter filho, não vai ter filho, por que não tem filho, faz tratamento. Então, nessa área de filhos, relacionamento, destino, e depois vamos ver também na área da doença, nós vamos entender se as pessoas vão ter muitos filhos e os filhos com problema ou não. Se ela pode ter filho, ou deve evitar de ter filhos, porque tiver filhos, vai ter filhos com problemas, filhos com dificuldade, filhos com doença. Então isso é possível ser analisado antes da concepção. Né? Então se você quer gerar um filho, você quer um filho,
faz uma análise antes. Vamos fazer uma análise, vamos verificar as possibilidades. Como é que vai ser essa concepção? É o momento, é o ano correto, é o mês correto, é o dia? Qual é o período que é mais interessante ter um filho? Né? Então isso tudo é analisado, é possível de ser identificado. E se você sabe, se você tem uma dificuldade na área de filhos, vai ter uma dificuldade na área do destino, relacionamento como um todo. Então é muito importante esse entendimento das áreas. Depois, prosperidade. Nós vamos analisar o conjunto correspondente à prosperidade. Nós vamos ser prósperos fazendo o quê? Tem gente que tem uma facilidade de gerar prosperidade muito grande. Tem outras pessoas que não têm facilidade de gerar prosperidade. Tem pessoas que têm muitas perdas, né? Tem altos e baixos, ganha, passa um período ganhando, passa um período perdendo e fica esses altos e baixos. Tem umas pessoas que ganham e depois perde tudo. Aí as pessoas falam assim: ah, não soube lidar com dinheiro porque ganhou muito dinheiro, não sabe lidar com dinheiro. É muito fácil arrumar desculpa, mas é importante entender qual o cenário energético da prosperidade. O que você pode desenvolver para gerar prosperidade e não ter o altos e baixos. Então essa área da prosperidade, ela é muito importante na nossa vida. Temos que analisar, porque quando nós temos perda material é muito ruim, né? Tem um desgaste muito grande, né? Quando você está ganhando dinheiro, você está bem, todo mundo quer ficar do teu lado. Mas se você começou a perder, todo mundo foge. Ah, o perdedor. Pode ter conquistado, trouxe grande riqueza para a família, para os amigos, gerou muita prosperidade. Começou a ter problemas, mudou um ciclo, pegou um período desconfortável, aí começou a ter perdas, todo mundo do lado. E esse cara é isso, é aquilo, mas isso é possível ser detectado antes que ocorra o fato, para que você possa então trabalhar e evitar essas consequências de perdas, né? Então tem gente, se você pode olhar aí na literatura, na internet, na mídia como um todo, você tem empresários, artistas, esportistas, grandes executivos, e que vão crescendo, gerando muita prosperidade e de repente começam a ter grandes perdas. Então é muito importante uma análise para identificar o que é importante para você melhorar a sua prosperidade, como também você conservar a sua prosperidade. Porque se você prestar atenção, você tem muita perdas aí no mercado. Então é muito importante o entendimento para saber como está esse relacionamento com a prosperidade. Você não fala de saúde. Tem muita gente que tem uma saúde excelente. Nunca precisa ir no médico, não precisa tomar remédio, mas tem muitas pessoas que têm muito mais problemas de saúde. Se você prestar atenção, aproximadamente, dentro de uma pesquisa que eu tenho, 75% da população tem muito problemas de saúde. Então, 19% tem um equilíbrio melhor, 5% já é uma situação melhor, 1% é excelente. Então, é excelente saúde. Mas, em determinado momento, ela pode ter um problema de saúde. Então, nós vamos identificar qual é o conjunto de energia que pode nos trazer problemas ligados à área da saúde. E isso é possível fazer um diagnóstico dentro da medicina tradicional chinesa, que é o excesso de Yang ou falta de energia, Yang, o excesso de Yin ou falta de Yin nos meridianos energéticos. Nós aqui dentro do Feng Shui, nós trabalhamos com energia visível e invisível. Nós estamos trabalhando nos dois planos, visível e invisível. Então você pode entender qual é o conjunto de energias que é favorável e qual é o conjunto de energia que é desfavorável.
E nós podemos entender dentro do ciclo do ser humano, dos 120 anos, qual é o período que tem a possibilidade de ocorrer aquela doença. E como que você pode trabalhar preventivamente através de uma boa alimentação, através de um bom equilíbrio no imóvel, naquele período identificar qual era o problema que pode gerar e você pode então criar medidas que venham a impedir que venha acontecer o fato, e se tiver que acontecer, quais as medidas que você pode adotar para que essa doença se manifeste de uma forma mais branda, mais suave, e você tenha a facilidade de tratar com a nossa medicina normal, ok? Então, o Feng Shui ele trabalha como uma terapia alternativa. Então, nós temos técnicas que é possível entender como é que vai ser a doença na nossa vida. O importante é a mudança, né? Tem gente que faz mudança na vida, se dá muito bem, muda de cidade, muda de país, muda e está sempre mudando, e as coisas vão sempre acontecendo, prosperando, gerando boa fortuna. E tem gente que faz mudança e começa a gerar um caos. Dentro do Feng Shui, é possível você identificar qual é o período mais adequado para você fazer uma mudança. Para qual é a região do país, ou para ir para outros países, para outro continente. Então, é possível você identificar qual é o momento de fazer mudança e qual é o momento que não deve se fazer mudança. Porque se fizer mudança, vai gerar problema. E se fizer mudança, vai ter benefícios e crescimentos, conquistas e realizações. Então, é muito importante você entender esse cenário energético da área da mudança. Como é que se deve ser mudança na tua vida? Outra área importante na nossa vida é a área da amizade subordinada. Como é que você vai analisar esta área da amizade e a área do subordinado? Qual o cenário energético que está nesta área que você vai atrair de amizade para o seu caminho, né? Então, tem pessoas que você tem muita facilidade de amizade, de relacionamento, pode ter funcionários, subordinados, tudo mil maravilhas. Mas tem gente que tem dificuldade nessa área de amizade. E às vezes, vou montar um comércio, vou montar uma indústria, vou montar um negócio, e aí perde amizade, perde financeiro, perde tudo. E tem gente que tem muita possibilidade de ter bons funcionários, ter bons subordinados, e aí ele tem um time gigantesco, e tem outros que têm dificuldade na área de subordinado. Vai ter uma disputa, o subordinado quer disputar, só atrai subordinado com problemas, e aí começa a gerar uma série de conflitos, uma série de consequências meio desconfortáveis. Então é muito importante você entender essa área de amizade subordinado para que você não possa não ter problemas nessa área, né? Você pode fazer grandes conquistas fazendo uma sociedade, ou você pode gerar problemas nessa sociedade quando for feito com amigos ou subordinados. Então é muito importante esse entendimento na vida das pessoas. E através do Feng Shui é possível você identificar todo esse cenário energético. Existe um conjunto de técnicas. Aqui nós estamos falando de um cenário energético. Como é que vai ser a nossa carreira? Quais são as possibilidades de a gente sair bem numa carreira? Você vai ser funcionário, vai ser chefe, vai ser líder, vai ter seu próprio negócio. Como é que vai ser a tua vida profissional? Qual é o teu potencial? Quais são as suas probabilidades e possibilidades para que você possa, então, ter um bom resultado na carreira? Então, tem pessoas que têm muita facilidade de ir muito bem na carreira. Tem outras pessoas que têm altos e baixos, tem pessoas que não conseguem ficar muito tempo no mesmo trabalho, na mesma atividade, e aí sai, vai procurar outra atividade. O importante é você definir, a gente tem o teste vocacional.
né? Eu digo que nós temos orientação vocacional. Nós vamos verificar um dos produtos da Vieira Afonso Consultoria, orientação vocacional. Mas o que eu coloco sempre, o que é mais importante, não é você saber qual é a carreira que seria adequado você desenvolver, mas entender por que está gerando a dificuldade de você definir a atividade que você vai desenvolver. Por que está te gerando esse problema? São possibilidades de trabalhar em 2, 3 tipos de atividades. Você ser um líder e aí você pode comandar pessoas de várias atividades. Ou porque tem dificuldade nessa área. E aí eu digo assim, também é muito importante você ter essa orientação vocacional para aqueles que já sabem desde pequenininho qual é a atividade que ele quer desenvolver. Se ele já sabe, ele está dentro de um ciclo construtivo e está muito bem definido, então ele sabe. Agora, o importante, então nesses casos, é definir quais são os períodos de 10 anos ou qual é o período de virada de ciclo que ele pode ter problemas, né? Então tem que ter um certo cuidado, porque às vezes você está indo muito bem na sua carreira. Eu já com 4 anos de idade eu já sabia o que eu queria e fui estudar medicina, fui estudar engenharia e eu faço o que eu aconteço, e que você tem que ter o seu objetivo, criar suas metas, manter o foco. Tudo bem, tem pessoas que têm isso muito bem definidos. Só tem que ter cuidado com as viradas de ciclos. Porque se você olhar no mercado, você tem empresário, você tem artista, você tem esportista, você tem executivos que sabem o que quer, está muito bem definido, e em determinado momento começa a ter uma série de problemas. Então a orientação vocacional, ela serve tanto para aqueles que estão com dificuldade de entender qual é a atividade que seria aquela adequada para ele ganhar dinheiro, desenvolver ao longo do seu caminho para manter a sua sustentabilidade, ou qual é aquele cenário de energético que em determinado momento pode fazer a virada e aí você jogar tudo fora, aquilo que você construiu. Tem gente que às vezes constrói um patrimônio gigantesco e aí virou o ciclo, perdeu tudo. Então é mais importante você entender esse ciclo, como é que funciona. É um período de 120 anos. Quais são os seus melhores 10 anos, os seus piores 10 anos? Porque tem períodos que você prospera, tem uns períodos que a carreira começa a ter uma série de dificuldades. Então esse entendimento é muito importante na nossa vida. Outra área é imóvel, né? Tem pessoas que têm muita facilidade de receber herança, adquirir imóvel, né? Compra um imóvel aqui, compra um imóvel ali, compra outro. Tem pessoas que têm uma dificuldade enorme na área de imóvel. Então essa área é muito importante você ter um entendimento, para você vai saber se você vai ter imóvel grande, pequeno, se você vai morar em imóvel alugado, se você vai ser um cigano, vai ter mudança daqui, mudança dali. Então essa área, ela é muito importante. É uma área, o imóvel, o feng shui do imóvel residencial, comercial, ele é muito importante. Eu diria tranquilo, que ele é acima de 95% do que acontece de boa fortuna ou infortúnio na nossa vida, o imóvel é responsável. Você pode ter um excelente potencial, ter umas grandes possibilidades, mas se você vai para dentro de um imóvel que tem a doença, que tem acidente, que tem roubo, que tem conflito, que a gente chama de tem caveira de burro enterrado, pode ser o melhor, que ele vai ter problemas. Então o imóvel é muito importante na nossa vida. Temos que entender como é que funciona. Felicidade. Nós vamos ser felizes fazendo o quê? O que nos traz prazer em fazer? O que nos dá paixão em fazer?
é uma área também que nós analisamos a parte da espiritualidade. Você vai ser feliz fazendo o quê? Você vai ser feliz ganhando dinheiro? Você vai ser feliz desenvolvendo espiritualidade? Você vai ser feliz ajudando pessoas? É uma área importantíssima na interface com o relacionamento, na nossa vida, né? Então o que você vai desenvolver que te dá prazer e resultado? Você tem que desenvolver algo que você fica apaixonado, que você goste, que você se sente bem, e tem que dar resultado financeiro, material. Se você estiver fazendo uma coisa, se sente muito bem, e vai, mas não está te dando resultado financeiro, está errado. Qualquer atividade que você vai desenvolver tem que ter resultado financeiro. Você não vive sem resultado financeiro. Você precisa do resultado financeiro. Então essa área da felicidade é uma área muito importante. É uma área que a gente vai definir, vamos entender se uma pessoa é apaixonada por alguma coisa, se ela não é. Às vezes ela conquista uma coisa e ganha e já largou aquilo, já está fazendo outro. O que traz paixão para essa pessoa? É isso? É conquistar. E acabou de conquistar uma coisa e vai conquistar outra. Porque nós vamos num processo evolutivo. Então a área da felicidade é muito importante. O que te dá prazer? O que te dá resultado? O que te dá paixão em estar fazendo? Gente, se você vai desenvolver uma atividade e se você não tem paixão por aquilo que você faz, você está infeliz. E a possibilidade de você criar sincronia com aquela atividade é impossível. É a paixão que cria a sincronicidade para que você possa manter o foco naquilo que você quer. E essa área é uma área que vai definir isso. Então, se você tem uma energia que te dá paixão naquilo que você faz, você tem grande possibilidade de resultado. Mas se você não tem no destino, só tem uma energia que te dá vazio, que não te dá paixão, que não te dá prazer, você vai ter que trabalhar nos períodos para aquilo que te dá realmente prazer em fazer. E aí você tem uma possibilidade de aumentar os seus resultados, os seus ganhos, a sua paixão por aquilo que você faz. Não é? Então isso é muito importante. Nós vamos entender como é que funciona isso. Outra área importante é dos pais. Eu deixei para falar dos pais por último. No início da nossa vida, nós somos totalmente dependentes dos pais. Se os pais têm uma boa energia, vai transmitir uma boa energia, vai nos gerar um bom equilíbrio, vai gerar harmonia, mil maravilhas. Mas se os pais não estão com uma boa saúde, está com problema emocional, está com problema psíquico, então por isso que eu falei, vamos analisar o ser em todas as fases da vida, desde a concepção. Se a concepção foi feita numa energia altamente desconfortável, num momento de conflito, você já começou a traçar o seu caminho de problemas. Então, se você quer traçar um projeto de vida, quer traçar um projeto de vida de um nascimento de um ser, do seu filho, vamos fazer uma análise do imóvel, vamos fazer uma análise pessoal, do casal, vamos entender qual é o melhor período para ter o filho. Vamos buscar o equilíbrio. Não busca do equilíbrio, aí você vai para a concepção. Depois todo aquele período de gestação, acompanhamento, desenvolvimento e o nascimento desse ser. Esse é muito interessante. Qual é o dia do nascimento dessa criança? Hoje nós temos a cesariana. Você muda o destino de uma pessoa. Então você pode definir com precisão qual a hora, qual é o dia, qual o mês, qual é o ano mais provável para nascer. E aí você vai garantir que aquele bebê
Na fase de bebê vai ser ótimo. Na fase do seu desenvolvimento, da área da criança, vai se evoluindo com equilíbrio, com saúde, para se tornar um adulto próximo. O adulto vai ser a forma que você conduziu desde a concepção. Então é muito importante esse entendimento. E muitas vezes, na área dos pais com filhos, nós falamos das 12 áreas importantes na vida. E aí você começa a fazer essa interface. Interface pessoal com profissional, interface pessoal com família, com a sociedade, com o relacionamento como um todo. E aí você vai poder entender se aqueles pais podem ter filho ou não. Se vai ter filho e vai ter conflitos. Se vai ter filho e vai ter problema no nascimento. Se é importante esse filho ir morar com a tia, com o avô, ou com a avó, com quem seja. Porque se estiver junto vai gerar conflito. Então é muito importante esse entendimento. Porque no início da nossa vida somos totalmente dependentes dos pais. Né? Tem criança que desde o momento que ela nasceu, ela já começa a ajudar os pais pela sincronia de energia. Ou vice-versa, os pais vão ajudar. Ou vai nascer no momento de um conjunto de energia que gera conflito entre os pais. Aí por isso que tem um abandono dos filhos, tem os pais que matam o filho, tem um conflito danado entre pais e filhos. Então, se você identificou que tem essa possibilidade e as pessoas querem ter filhos, vamos verificar em qual período que você ameniza esse conflito e como é que você pode fazer todo um projeto de vida para que diminua esses conflitos e essa criança já começa, esse adulto já começa a ter uma boa qualidade de vida desde a sua gestação. Né? Então todo esse conjunto de energia nós vamos entender. Nós estamos então que entender qual é a nossa essência, qual são os nossos 4 caminhos da emoção, razão, material e psíquico. Como é que esse cenário energético do universo, que está aí, o universo está aí, você tem as estações do ano, você sabe como é que funciona, as fases da lua, né, o sol, a lua, como interferem na nossa vida, essas estrelas, esses planetas, todos interferem na nossa vida. Então é importante esse entendimento, para que a gente possa, então, fazer as nossas grandes conquistas, manter o nosso equilíbrio, entender por que em determinado momento nós conseguimos conquistar, em determinado momento temos problemas. Se você vê os vídeos lá do nosso portal, da Vieira Feng e Consultoria, dando entrevista com pessoas que tinham problemas, outros conquistaram, outros realizaram, não é? Então é muito importante esse entendimento para você definir um projeto de vida. Quando eu falo, as pessoas me convidam, vamos fazer o Feng Shui. Eu falo assim, vamos traçar um projeto de vida. Eu analiso em cima de um projeto. Porque você tem muitas interferências do universo. E o Feng Shui tem um conjunto de técnicas para definir essas energias. Então é muito importante você ter um imóvel ideal. O imóvel ideal para os pais, desde a concepção, gestação, nascimento. É muito importante o imóvel ideal para o bebê. É muito importante o imóvel para a criança, né? Na fase está evoluindo. Ora, se você está com o bebê ou a criança, no momento que está na sua evolução, seu crescimento, com uma energia desconfortável, você vai começar a trazer problemas para o seu crescimento, seu desenvolvimento. Se você está com uma energia altamente positiva, concreta, definida, através de um imóvel muito interessante, equilibrado, com boas energias,
E aí você vai ter um adolescente equilibrado, um adolescente que depois vai se tornar um adulto e vai fazer grandes conquistas e grandes realizações. Então é muito importante o entendimento da região, né? Quando você faz uma análise do imóvel para uma determinada pessoa, você vai identificar se aquela região é boa para ela ou não é. Se é montanha, se é perto do mar, se é no interior, qual é a região que é mais favorável para aquelas pessoas. Então isso é muito importante. Tem pessoas que gostam de viver na montanha, outro gosta de viver próximo à água, rio, outro perto do mar. Então a região é fundamental na vida das pessoas, desde a concepção, gestação, nascimento, bebê, criança, adolescente, para que você tenha um adulto com equilíbrio. E aí você vai estudar também a característica do clima. Se o clima é frio, se o clima é quente, como é que esse clima vai influenciar na vida dessa pessoa? As condições climáticas, como é que vão estar interferindo nessa pessoa? Tem pessoa que gosta de calor, tem pessoas que não conseguem ficar no calor, tem pessoas que gostam do frio, tem pessoa que detesta o frio, se sente mal. Então a região e o clima é muito importante para os pais que querem ter um filho, para o bebê, criança, adolescente e um adulto com equilíbrio.